Temos imagens inéditas, informações exclusivas e detalhes que ninguém mostrou até agora. Na madrugada de 28 de outubro, o BOPE iniciou uma das maiores operações policiais da história do Rio de Janeiro. O alvo, o CV. O objetivo, retomar o controle de um território onde o Estado havia desaparecido há anos. Foram milhares de agentes, helicópteros sobrevoando as favelas e blindados avançando em meio ao labirinto urbano do Complexo do Alemão e da Penha. Mas o que quase ninguém contou é como essa operação foi planejada nos mínimos detalhes, com inteligência, tecnologia e uma estratégia digna de guerra moderna. Hoje, você vai entender como o BOPE mudou o jogo e por que essa madrugada ficou marcada na história do Brasil. Pouco antes do amanhecer, o Rio de Janeiro se preparava para algo que não se via há décadas, uma operação de guerra dentro da própria cidade. A missão do BOPE era clara: desarticular o CV. Mas como eles fariam isso se o inimigo dominava cada beco, conhecia cada atalho e tinha os olhos espalhados por toda a comunidade? E se um passo em falso colocasse toda a tropa em uma emboscada? Pois é, mas tem um detalhe que fez toda a diferença. A inteligência por trás da operação, um sistema de vigilância e mapeamento tático que permitiu ao BOPE enxergar o inimigo antes mesmo de ser visto. Fontes da Secretaria de Segurança revelaram que dias antes da operação, mapas tridimensionais e modelos digitais do terreno foram criados com base em imagens de satélite, algo inédito em ações policiais no Brasil. Cada beco, cada escadaria e até as passagens subterrâneas foram simuladas em programas militares de planejamento tático, os mesmos utilizados por forças da OTAN em áreas de conflito. O objetivo era eliminar a vantagem territorial dos criminosos e prever as rotas de fuga antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. Outra informação exclusiva. O BOPE contou com o apoio direto de especialistas em guerra eletrônica do Exército. Durante a madrugada, um sistema de interferência bloqueou sinais de rádio e internet dentro da área de operação, impedindo que os traficantes coordenassem suas defesas ou transmitissem alertas. O resultado foi o colapso das comunicações do CV nos primeiros minutos do confronto, algo raramente revelado nas coberturas tradicionais. Enquanto isso, drones com visão térmica sobrevoavam as áreas mais perigosas. A cada imagem captada, os operadores no centro de comando traçavam o avanço das equipes em tempo real. Essa coordenação milimétrica permitiu que o batalhão entrasse em ondas controladas, divididas em células autônomas, cada uma com missão e tempo de execução definidos. Nenhuma unidade dependia da outra para agir, e isso garantiu a continuidade da operação mesmo sob fogo intenso. Mas talvez o elemento mais surpreendente tenha sido o uso dos microdrones táticos, desenvolvidos originalmente para o Exército em missões de fronteira e agora testados pela primeira vez em uma favela. Essas pequenas aeronaves, menores que a palma da mão, podiam entrar em casas e becos estreitos, transmitindo vídeo em tempo real para o tablet dos comandantes. Foi assim que o BOPE conseguiu mapear esconderijos, pontos de emboscada e locais de armazenamento de armas, sem colocar um único homem em risco. O plano estava em curso e o inimigo ainda nem sabia que já havia perdido sua principal vantagem, a surpresa. Mas o que viria nas próximas horas transformaria essa operação em um dos episódios mais intensos da história do Rio e exporia, de forma inédita, como o Estado brasileiro passou a usar táticas de guerra dentro do próprio território. Quando o BOPE entrou no Complexo do Alemão, ele utilizou 3 eixos simultâneos, uma manobra desenhada para confundir o inimigo e cortar suas linhas de fuga. À frente, os blindados caveirões abriram caminho pelas barricadas de ferro e carros incendiados, enquanto equipes menores avançavam pelas laterais das vielas, em formação dispersa, para evitar alvos fáceis. As primeiras horas foram marcadas por confrontos intensos. Fontes da inteligência policial afirmam que o CV havia recebido alertas sobre a operação, mas subestimou a dimensão do ataque. O que eles não esperavam era o uso de táticas militares combinadas com tecnologia policial, algo que alterou completamente o equilíbrio do combate. Drones com sensores térmicos e câmeras de alta resolução sobrevoavam as áreas de risco, enviando imagens diretamente para o centro de controle, onde analistas monitoravam cada ponto do mapa em tempo real.
E foi justamente ali que veio a primeira surpresa: a descoberta de túneis subterrâneos, usados pelo tráfico para transportar armas e munições entre as comunidades. Esses túneis, segundo informações obtidas após a operação, eram conectados a casas abandonadas e oficinas clandestinas, algumas com sistemas de ventilação e câmeras internas, o que demonstra o nível de sofisticação do crime organizado na região. Com base nessas descobertas, o BOPE alterou a rota em plena ação, bloqueando as saídas com blindados e agentes posicionados nas entradas dos túneis. Os confrontos se intensificaram. Em meio à fumaça e ao barulho dos helicópteros, o BOPE manteve a doutrina da progressão controlada: avançar por setores, consolidar o terreno e evitar perdas civis. Essa estratégia, adotada pela primeira vez em larga escala no Rio, reduziu o número de baixas em áreas densamente povoadas. O batalhão utilizou granadas de efeito moral e armas não letais em áreas civis, priorizando o impacto psicológico sobre o confronto direto. Mas havia outro fator que poucas pessoas conhecem: a presença de observadores internacionais ligados a centros de estudos sobre segurança urbana. De acordo com informações apuradas após o confronto, esses especialistas acompanharam parte da operação para entender como o modelo de guerra híbrida poderia ser aplicado em grandes cidades da América Latina. O caso brasileiro despertou o interesse de agências internacionais justamente pela combinação entre planejamento militar e atuação policial em áreas dominadas pelo crime. A segunda fase da operação não foi improviso. Foi uma manobra planejada para transformar as rotas históricas de fuga em armadilhas controladas. O comando dividiu a força em eixos: entrada, contenção, bloqueio urbano e inteligência, e sincronizou o empurrão urbano com a ocupação silenciosa das encostas da Serra da Misericórdia. Essa barreira no alto ganhou o nome de guerra entre os oficiais, o chamado Muro do BOPE, uma linha de interdição desenhada para impedir a saída por onde os criminosos sempre fugiam. A ideia era simples e cruel de eficácia: pressionar os grupos para cima, forçar a trajetória natural em direção à mata e, ao mesmo tempo, fechar todas as saídas no topo. Para isso, equipes de elite subiram por trilhas secundárias, posicionaram pontos de interdição e esperaram como uma arma silenciosa. No plano urbano, blindados e pelotões empurravam o fluxo humano rumo ao funil. O uso integrado de tecnologia fez a diferença. Drones policiais monitoravam os acessos, identificavam concentrações e enviavam coordenadas em tempo real. Enquanto isso, há relatos de que criminosos também tentaram empregar drones, inclusive com artefatos, obrigando as equipes a adotar contramedidas e mudar táticas em tempo real. Os relatos oficiais e a apuração da imprensa mostram outro ponto relevante: a operação mobilizou um contingente muito além do habitual. Mas a grande pergunta é: o que aconteceu dentro daquele cerco? Quais foram as decisões que mudaram tudo e transformaram o plano em confronto aberto? O avanço pela Serra da Misericórdia foi o ponto de virada da operação. O BOPE havia empurrado os criminosos até a encosta, e agora, o que antes era uma rota de fuga se transformava em um corredor de morte e captura. As equipes já estavam posicionadas nos pontos altos, formando o que os oficiais chamaram de funil tático, uma estratégia usada em zonas de conflito para concentrar o inimigo em áreas controladas. Durante o cerco, as comunicações foram completamente cortadas. Fontes confirmam que um sistema portátil de interferência, similar ao utilizado por tropas americanas em missões de contra-insurgência, foi empregado para bloquear sinais de rádio e drones hostis. Isso neutralizou as tentativas do Comando Vermelho de coordenar ataques ou monitorar a tropa por meio de aeronaves comerciais. Enquanto os blindados sustentavam o avanço urbano, as equipes especiais já aguardavam no topo da serra, com rifles de precisão e granadas de luz. As imagens captadas pelos drones mostravam grupos inteiros tentando escapar pela mata, muitos deles abandonando armas e mochilas repletas de munição. A vantagem havia se invertido. Quem conhecia o terreno agora estava sendo caçado dentro dele. Um dado curioso e pouco divulgado: os fuzis apreendidos após o cerco vieram de diferentes países: Rússia, Bélgica, Venezuela e Estados Unidos, e muitos estavam registrados em lotes desviados de zonas de guerra na África. O volume impressiona,
93 fuzis recuperados, o maior número já apreendido em uma única operação no Rio. Com o funil se fechando, os confrontos se tornaram mais curtos e letais. Granadas de luz, tiros de contenção e emboscadas coordenadas resultaram na eliminação de dezenas de criminosos e na prisão de mais de 100 integrantes do CV. Quando a poeira baixou e o último blindado deixou o alto da serra, o Rio de Janeiro acordou diferente. As manchetes foram diretas. Maior operação da década. 93 fuzis apreendidos, 121 mortos em confronto. Mas por trás dos números frios estava uma série de efeitos imediatos que revelaram o verdadeiro alcance da operação. O primeiro deles foi militar. A ofensiva desmantelou as principais rotas de abastecimento do CV, interrompendo o fluxo de armas, drogas e munições que circulava entre o complexo do Alemão, a Penha e outras comunidades. Segundo relatórios internos, os estoques de armamentos ficaram comprometidos por semanas e diversas células da facção foram obrigadas a se dispersar, abandonando postos estratégicos. Pela primeira vez em anos, as forças de segurança controlavam os acessos que antes pertenciam ao tráfico. O segundo impacto foi psicológico. O BOPE, muitas vezes visto como uma força de reação, retornou à cena como símbolo de presença do Estado. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram moradores aplaudindo as tropas durante a retirada. Uma imagem rara em meio à desconfiança histórica entre polícia e comunidade. Para muitos, aquela madrugada representou o que parecia impossível: o retorno da autoridade pública a áreas há muito tempo dominadas pelo medo. Mas as consequências também foram políticas e internacionais. O governo estadual recebeu o apoio explícito de órgãos de segurança de outros países, curiosos com a forma como o Brasil conseguiu combinar estratégias militares de contra-insurgência com operações policiais urbanas. Agências internacionais de segurança pública, incluindo observadores da Europol e da Interpol, pediram relatórios detalhados sobre o modelo de ação. Foi a primeira vez que uma operação brasileira despertou tanto interesse fora do país, não apenas pela magnitude do confronto, mas pela inovação tática envolvida. Outro ponto que chamou a atenção foi o nível de profissionalismo do armamento apreendido. Peritos confirmaram que muitos fuzis estavam adaptados com sistemas de mira óptica e miras holográficas importadas ilegalmente, o que mostra que o crime organizado investia em tecnologia militar de ponta. Em contraste, a operação revelou o salto tecnológico da polícia. Comunicações criptografadas, reconhecimento facial e monitoramento térmico, ferramentas que transformaram a guerra urbana em um campo de dados e estratégia. E, claro, veio a controvérsia. As imagens dos corpos nas encostas e o número elevado de mortos geraram protestos e notas de repúdio. Sabe de quem? Sim, das entidades de direitos humanos. Mas a discussão não parou por aí. O debate chegou até a Câmara Municipal de São Paulo, onde o pedido de 1 minuto de silêncio pelas vítimas da operação acabou virando uma verdadeira gritaria. Enquanto alguns parlamentares pediam silêncio para todas as vítimas, outros se recusaram dizendo que não fariam silêncio para bandido. Ouça um trecho. Não adianta vir com esse vitimismo. É bandido, é criminoso. Não vai homenagear criminoso, não vai ser homenageado. E qual sua opinião? Deixe nos comentários. O saldo final, no entanto, é indiscutível. O crime organizado perdeu território, armas e moral, e o Estado brasileiro mostrou capacidade operacional e coordenação estratégica em um nível que poucos acreditavam possível. Mas, como o próprio comandante do BOPE afirmou em coletiva, ganhar o morro é fácil, o difícil é mantê-lo. E é justamente aí que começa a fase mais delicada, a reconstrução do território retomado. A operação chegou ao fim, mas o desafio real começou quando o silêncio voltou às vielas. O BOPE pode ter vencido a batalha, mas a guerra contra o crime é um processo que se mede em anos, não em dias. A retomada de território só se sustenta se for seguida de presença civil permanente, algo que o próprio comando da corporação reconheceu como essencial. Sem escolas, saúde e oportunidades, os espaços esvaziados pela força policial tendem a ser novamente ocupados. E a história do Rio está cheia de exemplos assim. Outra consequência dessa operação foi o impacto simbólico no cenário internacional. A estratégia do Muro do BOPE
passou a ser estudada por outras nações latino-americanas que enfrentam desafios semelhantes, como México e El Salvador, onde gangues e cartéis controlam territórios urbanos. Segundo fontes próximas ao Ministério da Justiça, oficiais estrangeiros solicitaram relatórios técnicos e mapas de operação para compreender como o Brasil conseguiu transformar um território de fuga em um ponto de captura. Pesquisas realizadas após a operação mostraram que mais de 80% dos moradores das comunidades afetadas apoiaram a presença permanente das forças de segurança. O desafio agora é não repetir os erros do passado, porque se o poder público recuar novamente, o inimigo voltará. E dessa vez, mais organizado, mais armado e mais preparado. A pergunta que fica é direta e inevitável. O Brasil venceu uma guerra ou apenas adiou a próxima? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!